O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezadíssimo cidadão real, você que nos acompanha ao longo de mais de 11 anos, já se acostumou a ter a oportunidade de tomar conhecimento de assuntos, por vezes, muitíssimo contundentes, polêmicos, mas que precisam ser abordados, obviamente. Até porque, conforme eu sempre digo, o contraditório incomoda, mas é democrático. E nesse viés também temos que ter a obrigação de tratar de assuntos que, por vezes, também incomodam a sociedade, que, na minha leitura, prefere ser indiferente a essas situações e varrer esses assuntos para debaixo do tapete. Mas é preciso ter coragem para abordar determinados temas que, com certeza, podem fazer toda a diferença para quem está envolvido ou envolvida numa situação como iremos abordar aqui nesta edição. No que se refere especialmente a este momento, vamos tratar com competência, com tranquilidade, com sabedoria, da violência doméstica, com destaque para aquela cometida contra as mulheres. E que, em Nova Friburgo, tem um cenário absolutamente cruel. Não obstante o que acontece em todo o país, mas em Nova Friburgo, este cenário é indigno e deveria ser motivo de vergonha para todos nós, que por vezes nos omitimos em buscar as medidas judiciais que assim se colocam à disposição para combater ou minimizar tal cenário extremamente trágico. Qualquer violência é absolutamente condenável, inadmissível e eu diria sem qualquer relação com o que chama de ser humano. Mas quanto às mulheres, isso toma outra proporção, porque são mães, companheiras, avós, profissionais que por vezes estão sendo submetidas a situações como as que trataremos aqui, face a um processo cultural do nosso país, especialmente no continente latino-americano, onde o machismo é a regra, onde o machismo é a lei, onde o machismo coage, onde o machismo promove situações que constrangem, que criam cenários de depressão e no ambiente familiar, porque esta violência neste meio tem repercussão em toda a família. É um assunto, conforme eu disse, delicadíssimo, é um assunto multidisciplinar e, por conta disso, tem que ser tratado por alguém que conheça com muita profundidade esta matéria. Para não gerar qualquer comentário que não seja a finalidade desse programa, que é levar para você informação do seu interesse. Você que nos privilegia com a sua audiência poderá acompanhar todo o desdobramento no trato deste assunto que, nesta edição, será feita de maneira bastante pragmática. Mas teremos a oportunidade de desdobrá-las em uma série de programas tratando desta questão
porque tenho certeza será do seu interesse, especialmente do universo feminino. E para tanto, temos aqui uma ilustríssima, e aí como empolgado e romântico apresentador, belíssima convidada, que tem notórios conhecimentos acerca dessa questão e poderá abordá-lo com absoluta propriedade. Vale acompanhar atentamente. Com a proteção de Deus sempre e de Santa Rita de Cássia, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais essa edição inédita do programa Cidade Real, que conta com indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 2 de setembro de 2019. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Nova Friburgo mais verde. Ser sustentável é fácil. Vamos começar. Use ecobags. Não use sacolas descartáveis. Use transporte alternativo. Vá de bicicleta, a pé ou de carona. Dispense o canudo. Vamos diminuir o consumo de plástico. Com essas 3 ações, em um ano, você economiza 3 kg de lixo, mais de 60 litros de água e 30 horas de energia. Vamos pensar mais verde. Uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo. 200 anos. Apoio EBMA. Estamos nos renovando para levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite! A Giga Farma, agora sob nova direção, tem tudo o que você precisa e com um precinho que faz bem para você. O melhor atendimento, os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para a sua beleza. Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Farma. Venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor nas noites de segunda-feira. E conforme anunciado na abertura do programa, estaremos tratando de um assunto que merece todo o destaque, toda a nossa responsabilidade face à importância deste cenário que se contorna com requintes de crueldade, especialmente aqui em Nova Friburgo, e cria uma situação absolutamente indigna, que nos envergonha no que se refere à violência doméstica. É um assunto delicado, conforme eu disse, multidisciplinar, e que precisa ser tratado com tranquilidade, com serenidade, com equilíbrio, para se evitar os exageros e, por vezes, a paixão pela causa que isso acontece. O momento é de orientação. E, para tanto, temos a oportunidade, o privilégio e a honra de recebermos nesta edição a queridíssima doutora Aline Freitas Spinelli. A direção da TV Zoom se sente honrada e, da mesma forma, a produção do programa Cidade Real, com a sua ilustríssima presença. Seja muitíssimo bem-vinda. A honra é toda minha. É uma alegria, um prazer imenso estar aqui, ao seu lado e na TV Zoom. Certamente teremos oportunidade de esclarecer vários aspectos relacionados ao que estamos propondo. E, de início,
antes de aprofundarmos, antes de tratarmos das situações mais pontuais, queremos ouvi-la acerca de algo que me parece ser o guarda-chuva de todas as demais, que são as relações abusivas. Como se verifica, como acontece, qual é a sua configuração? Se aplica a demais membros de toda uma família com grau de parentesco ou somente a um casal que tenha uma relação conjugal? Bom, relacionamento abusivo pode ser qualquer relacionamento. Qualquer? Qualquer relacionamento. Basta ser relacionamento que pode ser abusivo. Relacionamento compreende relacionamento entre avô e neto, avô e neta, avó e neto, irmãos, tios, sogra, padrasto, madrasta, namorado, marido, companheiro de relacionamento estável, amante, qualquer natureza Perfeito. de relacionamento. Nesse esteio, o que é importante explicar é que tanto o homem quanto a mulher, qualquer um pode ser vítima de um relacionamento abusivo. Qualquer, independente do gênero. Independente do gênero. Qualquer pessoa pode sofrer, pode estar passando por um relacionamento abusivo. E esse tipo de relacionamento é muito mais comum do que a gente imagina. Se a gente for fazer um exame mais aprofundado, a cada 5 amigos ou amigas de nosso convívio, 1 ou 2 sofre ou pratica um relacionamento abusivo. E aí a gente mergulha num universo de sentimentos, de ações e de omissões que podem caracterizar esse relacionamento. A lei de violência doméstica, a Lei Maria da Penha, ela protege as mulheres. As mulheres. As mulheres. Ela protege a mulher vítima de um relacionamento abusivo, de uma violência. Ela protege a mulher tanto de um homem como de uma outra mulher. Pode ser um relacionamento homoafetivo, pode ser um relacionamento heterossexual. Mas o alvo de proteção da Lei Maria da Penha é a mulher. Isso não quer dizer que o homem não esteja protegido de relacionamento abusivo e de violências. O homem ele é sujeito de direitos, né, e de obrigações, e ele tem ali o Código Penal para lhe proteger, né, dos crimes contra a honra, dos crimes contra a pessoa, contra a vida, e ele tem ali todos aqueles artigos que o protegem. Mas a Lei Maria da Penha, repito, ela protege as mulheres. Nessa mesma vertente, o que conceitualmente caracteriza o abuso numa relação? Quais são aquelas atitudes ou aqueles momentos, até porque certamente podemos ter na nossa expressiva e maciça audiência pessoas que estão num determinado relacionamento, mas não conseguem perceber que são abusivos. Isso é muito comum. A mulher que está num relacionamento abusivo, muitas das vezes ela não percebe ou ela não sabe, né, que existe esse conceito, e ela ainda passa por um momento de negação. Esse momento de negação, ele dura, às vezes, muito tempo. Negação com ela mesma. Negação com ela mesma. Tipo, por que eu estou me sentindo assim? Eu devo estar ficando louca. Por que eu estou me sentindo tão vítima? Por que eu estou ficando tão triste? Tem uma teoria, que não é jurídica, mas uma teoria de alguns psicólogos, que diz o seguinte: se você, antes de ingressar nesse relacionamento, você vivia bem, feliz, tranquila, serelepe, leve, e depois que você entrou num relacionamento, ou no casamento, ou no namoro, ou na coabitação, você passou a se sentir oprimida, triste, perdeu o brilho, com certeza você está num relacionamento abusivo. E aí, a partir de então, você começa a fiscalizar o que você sente, se você passa por uma situação de humilhação, de opressão, enfim. E são 5, com relação à lei, são 5, pode falar,
tópicos. Primeiro, eu quero lhe oferecer esse copo d'água. Ah, muito obrigada. Mostrando, eu vou até beber. Logicamente, mostrando que, além do apresentador, o entrevistado ou a entrevistada tem sede. E aqui a informalidade é característica do programa Cidade Real. Não há qualquer dificuldade ou infração legal por oferecer água à nossa empolgadíssima convidada na gravação desta edição. Então, doutora, quais são as 5 situações que caracterizam a violência contra a mulher? Eu pediria que você caracterizasse assim, com bastante tranquilidade, porque às vezes a diferença é tênue. E a mulher que está nos assistindo precisa compreender que não é somente aquela tradicionalmente conhecida que é a agressão física. Isto posto, queremos ouvi-la. Então, os 5 modos de violência que a Lei Maria da Penha conceitua são, em primeiro lugar, não em primeiro lugar, porque não tem ordem, mas a física, que é a que todo mundo conhece, né? Que é a agressão, pode ser vias de fato, um tapa na cara, um puxão de cabelo, tudo aquilo que deixa marca como lesão corporal. Essa é a violência física. Boa indicação. Nós temos a física, a moral, a psicológica, a sexual e a patrimonial. Dito a respeito da física, passemos à moral. A violência moral é aquela violência quando, vamos usar aqui o homem, tá? Falando de relação heterossexual, a princípio, para conceituar. É aquela onde o agressor pode, em algum momento da convivência, ofender, espezinhar, inventar mentiras, acusar a companheira, a mulher, de uma calúnia, de uma injúria, de uma difamação, expor a mulher no seu ambiente profissional, desgastando a imagem dela, tentando diminuí-la, acusando-a de adjetivos não muito legais, como, por exemplo, você é uma ladra, você pega meu dinheiro, você gasta tudo, ou você é uma safada. Isso é a violência moral. A violência psicológica, que é uma violência que eu, particularmente, me sinto muito comovida e tenho muita empatia por esse tipo de mulher que sofre, porque a violência psicológica ela não deixa marcas visíveis. Uma mulher que sofre violência doméstica, ela passa a noite inteira chorando, ela passa o final de semana todo vomitando, tendo dor, sem se alimentar, em estado depressivo, e chega ao trabalho na segunda-feira, ela não carrega ali lesões, roxos, cortes. Marcas aparentes. Ela carrega aquela dor, aquele desânimo, aquele sentimento de pequenez, enfim, ela carrega um câncer. De desprezo. De falta de acolhimento. Baixa estima. E aí é aquele homem que passa o final de semana espezinhando a mulher, dizendo: nossa, como você tá gorda. Nossa, como você tá velha. Como você tá feia. Que comida horrível. Nossa, você não se enxerga, não? Tá achando que você é quem? Ai, meu Deus, eu vou te trocar. Vai lá, faz a minha comida. Se não tiver boa, eu vou te trocar, hein? Vou te trocar por uma mais nova, hein? Vou te trocar por uma que cozinha melhor. E isso vai desgastando não só o casamento, mas toda a fortaleza psicológica da mulher. E ela vai ficando cada vez menor. E é o que o homem... Às vezes o opressor ele nem se dá conta do que ele está fazendo. Não se dá conta? Às vezes não. Às vezes ele acha que ele está brincando ou que ele está usando a posição de superioridade financeira, né? De chefe da casa. Chefe da casa, eu que sustento isso aqui. Isso seria a violência psicológica. A violência patrimonial é aquela violência que o agressor ele destrói objetos de trabalho, objetos de ganha-pão da esposa, ou um computador, ou uma panela. Teve até uma novela há pouco tempo que o homem ele jogava fora as quentinhas que a mulher tinha feito para vender. Isso é violência patrimonial.
quebra utensílios de salão de beleza, rasga documentos impedindo que a mulher tire passaporte, quebra o cartão do banco, muda a senha da mulher. Qualquer ato que implique em afastar a mulher de uma atividade profissional, de afastar, ele subtrai o patrimônio da mulher, ele retira o dinheiro da conta. Isso tudo é violência patrimonial. Violência sexual é forçar a mulher a alguma prática sexual, qualquer, que ela não esteja afim. É a prática sexual de qualquer ato que a mulher não queira, qualquer ato, tá? Não precisa ser necessariamente um estupro, mas é um ato em que a mulher não queira. É violência sexual. E muitas mulheres sofrem esses 5 tipos de violência ao mesmo tempo, no decorrer de um relacionamento. E quando a mulher tem filho, ela ainda sofre todas essas violências, mas pensando também, o meu filho vai ser o alvo da próxima violência. Sem dúvida. E não raros os casos em que as crianças acabam visualizando, assistindo esse tipo de violência e tornando a mulher um alvo mais frágil, mais difícil de se libertar, porque depende financeiramente ou depende economicamente do espaço, né? É o homem que paga o aluguel, é o homem que tem o contrato no nome dele, é o homem que ajuda com mais da metade da comida, do colégio, do remédio. Ou então, às vezes, a mulher até trabalha, ela tem teria condições de se manter, mas ela não tem um fortalecimento emocional ou um fortalecimento para se libertar daquela relação que ela entende ser uma relação de amor. E aí entra naquele caminho das mulheres que amam demais, daquela instituição AMA, que trata muitas mulheres vítimas de violência doméstica que ainda assim são obcecadas pelo agressor. Elas não conseguem viver sem o agressor. Obcecadas pelo agressor. Não conseguem se desvencilhar, porque se sentem desprotegidas, porque se sentem menores. Eu não vou me separar, eu vou ficar solteira nessa idade, ou eu não vou achar ninguém melhor, porque os homens, quando torturam, eles usam essa expressão, só eu mesmo que te aguento, só eu para aguentar uma mulher como você, eu sou um herói, se eu te largar ninguém mais vai te querer, fique comigo, porque eu sou o seu troféu. E as mulheres acreditam, porque esse discurso ele é reproduzido durante, às vezes, anos. E ela pensa Isso caracterizaria uma violência psicológica? Sim, uma violência psicológica. Uma violência psicológica. E, caríssimo telespectador, e especialmente telespectadora, doutora Aline, que você já observou, é extremamente empolgada, professora de direito penal, advogada criminal, especializada em tribunal de júri, conhece como poucas esta matéria. E também é muitíssimo disciplinada. Não obstante, quando conversamos sobre esses assuntos, e você observará agora nesse take de nosso eterno cameraman, Noé Egdorn Tarden, o dever de casa, em que ela, de uma forma clássica, anotou em um caderno, de próprio punho, e você, neste momento, está observando. Vejam, ela, inclusive, está arrumando ali o material. Todos esses quesitos. Vejam, inclusive, observem, assinalando com marca-texto os tópicos. Sensacional, é um clássico e os clássicos nunca decepcionam. Quero registrar, por mérito, que ela dedicou boa parte deste último domingo realizando esse dever de casa. E agradecemos, sensibilizados, o seu carinho, a sua atenção e o seu comprometimento. Avançando,
nas nossas conversas, você me disse algo que me chamou a atenção, em que, nessas situações de violência doméstica, por vezes, quando a mulher comete o ato de agressão, ela é extremamente mais agressiva do que o próprio homem, porque ela se deixa tomar por um cenário emocional e passional que a faz cometer atos absolutamente impensáveis e que não são condizentes naquele perfil que a família conhecia. É assim que acontece? Eu não posso afirmar, isso é só um sentimento, né, de acordo com os casos trabalhados. Porque a mulher, ela, apesar de ser taxada como sexo frágil, o que eu não vou entrar nesse mérito agora, eu discordo, não tem nada de frágil. Momento. Repita esse seu entendimento acerca do sexo frágil. É um entendimento seu, pessoal, e que tem que ser respeitado. Mas queremos ouvi-lo novamente. Eu entendo que a mulher, ela não tem nada de frágil, no conceito de fragilidade como algo que diminui, né? O homem é o ser forte e a mulher o ser frágil. Não. A mulher, eu entendo, talvez algumas pessoas que entendem por bem chamar a mulher de frágil, é porque a mulher talvez seja mais visceral, mais emotiva e mais afetiva, né? Muito bom. E isso não quer dizer que ela não seja forte, tanto quanto o homem. A mulher passa por muito mais coisas que um homem, em uma primeira análise superficial. A mulher, pelo menos a maior parte, né, das mulheres brasileiras, elas trabalham, elas estudam, elas têm filhos, elas passam pelo puerpério, elas amamentam ou não, elas se preocupam com a alimentação da família, do marido, dos filhos. Elas se preocupam em se formar e se informar para conseguirem um trabalho. Elas se preocupam com a aparência, com a casa, com o bem-estar e ainda precisam ganhar dinheiro para ajudar, né, a criar os seus filhos. Quando elas têm um companheiro para ajudar. Quando tem, que também é um caso assim muito... A estatística mostra que a grande maioria sustenta, trabalha e provém sua família sem nenhum tipo de ajuda. Então, uma mulher que passa por uma gestação, que tem filho, que perde uma gestação, que casa, que se separa, que precisa cuidar não só da casa, da alimentação dela e dos filhos, e precisa se formar como ser humano, cuidar do seu aspecto religioso, do seu aspecto psicológico, ela não tem nada de frágil. Acompanho na íntegra o voto da relatora. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, obrigada. Você estava caracterizando esta situação emocional extremada nessas situações. Sim. Como você bem falou, a mulher ela é mais, talvez... Porque a mulher, ela menstrua, a mulher ela passa por oscilações hormonais. Doutora. Perfeito, né? Perfeito. Puberdade, menstruação, como eu já falei, gestação, puerpério, menopausa. Né? É uma explosão de hormônios e de vida. Assim, eu não quero deixar transparecer de cara a minha paixão pelo universo feminino, mas eu me considero feminista, sim. Né? Acho que qualquer pessoa que tem empatia pela mulher e tem essa admiração por sua mãe, por sua avó, por sua filha, por sua esposa, não tem como não ser feminista. Certamente. E a mulher, ela se expõe mais, ela tem menos receio de se expor nas relações amorosas. Talvez por isso a mulher tenha um ímpeto talvez um pouco mais latente. A entrega maior. A entrega maior, sem dúvida. Ainda nessa abordagem, e esse programa está sendo absolutamente sensacional, e devo dizer a você que já combinei com a doutora Aline que teremos a presença dela aqui regularmente. Até porque estamos apenas pontuando tópicos para deixar você com o saboroso gostinho do quero mais.
E aí, existe um aspecto, doutora, muito sensível e que a legislação está se mostrando bastante atenta a essas situações, que é do assédio sexual e seus derivantes ou derivados, seus desdobramentos. O que caracteriza um assédio sexual? Qual a diferença para uma importunação sexual e para a conhecidíssima cantada? Pois bem, são três... Só um instantinho. Claro. O nosso repórter cinematográfico, que você conhece bem, neste momento começa a se divertir com a entrevista. E ele me conhece, ele é figura ele é fomentador. Das mais profissionais, extremamente criativo, e ele acompanha as entrevistas com muita atenção. Prossiga. Vamos lá. Você falou aí de questões seríssimas do direito penal, que é a criação, você falou da importunação sexual, que é um crime novo. Novo. Nós tínhamos a importunação ofensiva ao pudor, importunação sexual é um crime novo, o assédio sexual é um crime e a cantada não é crime. Repita! Cantada, por si só, não é crime. Nós vamos avaliar o contexto, o solo em que caminhamos para diferenciar uma simples cantada. O potencial ofensivo. Não é nem o potencial ofensivo. Na comparação, na diferenciação básica de uma cantada, uma simples cantada, um elogio e um crime de assédio sexual, nós temos que ter em mente uma primeira coisa, numa primeira análise. O crime de assédio sexual, o autor dele, ele precisa exercer uma relação de poder sobre a pessoa. Tanto o homem quanto a mulher podem ser vítimas de assédio sexual. É muito comum, tanto o homem quanto a mulher. A mulher denuncia mais por questões do nosso universo machista, mas ambos são sujeitos de direitos e ambos podem ser, sim, vítimas de assédio sexual. Só que para que o assédio sexual seja configurado, é preciso haver uma relação de subordinação ou de poder hierárquico. O agressor, a pessoa que assedia, ela tem que fazê-lo com o intuito sexual para obter uma vantagem sexual, mas usando alguma relação de poder hierárquico com o seu subordinado. Tá? Em qualquer ambiente. Em qualquer ambiente. Mas essa relação de poder ela tem que existir, né? De superior hierárquico ou de um subordinado. Caso não tenha, não é assédio sexual. Pode ser uma série de outros delitos. Pode ser até pior, pode ser até uma importunação sexual. A pena é muito maior. A pena de importunação sexual vai de reclusão de 1 a 5 anos. E eu vou explicar. Ótimo! Eu vou explicar. Mas, explicando por favor, a diferenciação inicial, uma cantada é quando uma pessoa passa, uma mulher, aquela coisa... Vou ter que usar o lugar comum para diferenciar. Certamente. A mulher, ela passa em frente a uma obra e um pedreiro lá chega e... Nossa, é um anjo que caiu do céu. Que mulher linda. Ganhei o dia. Isso é uma cantada. Isso não é crime. Pode ser uma falta de educação, pode ser um exagero, pode ser uma expressão cafona. Cafona é ótimo! Cafona é um clássico, eu já doutora. começo a entregar a minha idade. Não, é um clássico. Mostra o seu conhecimento da matéria. Simples assim. Pois é, mas isso é uma cantada. Ninguém vai colocar esse coitado desse pedreiro no banco dos réus para responder por uma ação penal por ter dito que a mulher está bonita ou por ter dito que o homem está bonito também. Isso é uma cantada. Se a pessoa não gosta, ela tem todo o direito de não gostar. Mas dizer que é crime de assédio não é.
Vamos retirar das nossas costas essa posição de julgadores, de punição, essa posição maniqueísta de o bem, o mal, ele me ofendeu. Ele não ofendeu. Se ele ofender, ele pode estar praticando um crime contra a honra, né? Se ele faltar com respeito, mas assédio sexual, a princípio, não. Porque não tem relação de poder, não tem relação de subordinação. Né? Agora, aquela pessoa que vai te cantar te ofendendo, aí ela vai estar passando dos limites aceitáveis e ela pode ser enquadrada no direito penal. Aí fica livre a consulta ali dos crimes contra a honra, enfim, de tudo aquilo. E tem o direito civil também para indenização, mas, enfim, é um exagero. E o crime de importunação sexual, que foi um crime que foi há pouco tempo, né, criado, é um crime que prevê uma pena bem alta, que não é nem mais detenção, é reclusão, e a pessoa que comete, ela tem ali uma atitude quase violenta, com perdão da palavra, mas para explicar tecnicamente, seria um caso daquela pessoa dentro de um trem ou de um metrô ou de um ônibus que encosta numa outra pessoa, faltando totalmente com respeito, ultrapassando todas as barreiras do direito, da educação, e isso sim é um crime. E ficou muito mais... a gente teve muito mais acesso a essas informações com o advento do Facebook, do Instagram, das redes sociais, porque as notícias, no Rio de Janeiro, o homem encosta, né, toca com seu corpo a mulher. Esse é o crime de importunação sexual. E até, se você me permite, porque aí me sinto absolutamente à vontade, casos também que se tornaram frequentes de homens ejaculando Exatamente. Próximo de mulheres. Esse caso do homem, salvo engano, foi no Rio de Janeiro, não sei se foi no Rio ou se foi em São Paulo, que ejaculou muito próximo, né? Chegando a encostar numa passageira. Esse foi um dos casos que trouxe velocidade para a publicação desse artigo que alterou o direito penal e que aumentou e que te retirou aquela importunação ofensiva ao pudor que antes era uma contravenção penal para um crime desse porte, com uma pena de reclusão de 1 a 5 anos. Esse é o típico caso da importunação sexual. Ou seja, pelo que podemos perceber, e certamente teremos oportunidade de tratar esses temas com mais profundidade, a legislação, como também a justiça, se tornaram mais atentas e sensíveis a essas situações de agressão sexual, qualquer que seja. Temos conhecimento de leis que foram criadas recentemente ou atualizadas justamente para coibir e penalizar esse tipo de prática. É algo que podemos comemorar, doutora? Podemos, devemos, mas sempre lembrando, estamos apenas no caminho. Ainda não temos motivos para dizer a mulher está totalmente protegida. Não. Começamos a caminhar. Comemoremos, mas sempre na luta. Sempre tendo, assim, por base, aquele anseio que é trazer respeito à mulher, trazer dignidade. Perfeito. Né? Aquele conceito de dignidade da pessoa humana, aquele princípio, né? Que a gente tanto busca respeitar, que está na nossa Constituição. Direito da mulher é direito humano. Mas direitos humanos não servem para nada. Servem sim. Direitos humanos versam sobre toda a nossa existência, a nossa convivência. O nome já diz tudo. Exatamente. E não é à toa que está lá, no artigo 1º da Constituição, como um de nossos fundamentos da nossa República Federativa do Brasil de 88. A dignidade da pessoa humana. Mas voltando à sua indagação, estamos no caminho. E essa lei que trouxe alteração, trazendo crime de importunação, trazendo tantos outros exemplos, isso tudo é um movimento, eu acho, de trazer um pouco mais de proteção, não só para a mulher, mas quanto para a sociedade de um modo geral, pautando as condutas e ali
corrigindo, punindo pedagogicamente quem ofende a nossa mãe, a nossa irmã, a nossa filha e a nós mesmos, né? Muito bem. Depois do intervalo, continuaremos esta conversa absolutamente, eu diria, diferenciada, porque estamos tratando de assuntos que, eu diria de forma assim, muito frequente, acontece em centenas de lares aqui em Nova Friburgo. E com a doutora Aline, que não obstante, que é um termo ótimo para essas ocasiões, tem a sensibilidade feminina, conhece do assunto e o trata com a sua leitura do universo feminino. Ou seja, consegue aliar esta sensibilidade ao conhecimento técnico da matéria jurídica. E não estamos aqui tendo a pretensão de promover uma aula ou um seminário sobre a matéria. Nós estamos pontuando, contornando o quadro que será brevemente pontuado de maneira mais específica. Mas é importante que você, mulher, esteja atenta. E, caso seja necessário, entre em contato com a doutora Aline pelo seu Facebook, pelas suas redes sociais. Ela também dispõe de canal no YouTube, onde você pode fazer a pesquisa, fazer a busca e terá muitas informações. Inclusive, no seu canal do YouTube existem vários vídeos que foram produzidos pela ON Produções, que nesse momento agradece o comercial 0800, mas merecido e devido porque são de ótimos companheiros e a doutora Aline também concorda nesse mesmo sentido. Você é muito bom, cara. Eu estava saudoso da sua competência. Você é campeão, como será o Clube de Regatas Flamengo, que aí já tem minhas restrições, mas isso não cabe neste momento. Você é criativo, você é competente e você é companheiro. É muito bom tê-lo aqui. Caríssimo Noé Egdorne Tardem, nosso eterno cameraman. Depois do intervalo, trataremos de um tema muito importante e que tem sido observado, sobretudo, no noticiário dos veículos de comunicação em todos os âmbitos, que são aqueles atos, aquelas atitudes que caracterizam também a violência contra a mulher pelas redes sociais. Não saia daqui, afaste-se dele, do seu controle remoto. Unimed Nova Friburgo, sempre cuidando da sua saúde. São mais de 10 milhões de reais investidos nos últimos anos. Novos hospitais credenciados, nova central de especialidades credenciada em Teresópolis e em breve em Nova Friburgo. Venha para o plano com maior rede credenciada e os melhores médicos e hospitais. Ligue 0800 765 5517 e descubra as ofertas de planos com cobertura estadual e nacional. Unimed Nova Friburgo, cuidar de você. Esse é o plano. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom. Agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br. A sua notícia na internet. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor, de competência e de beleza nesta edição. Doutora Aline Spinelli, Aline Freitas Spinelli, e quero nesse momento remeter um beijo fraternal para a dona Janete, que também acumula a nobre função de mãe de doutora Aline e que está atentamente nos assistindo. Embora não tenha tido ainda o privilégio de conhecê-la, quero lhe congratular
pela filha que concebeu, muito competente, muito empolgada com a causa que trata. E, nesse sentido, estamos aqui tendo a oportunidade de compartilhar não só dos seus notórios conhecimentos, como também do seu figurino, que pode ser resumido simbolicamente pelo seu belíssimo sapato neste take que o nosso cinegrafista irá promover. Um sapato escolhido para esta ocasião. Sensacional! É um apresentador dos mais destemidos, também conhecido como cara de pau, mas são belíssimos. Muito obrigada. Grata. É uma ótima aluna. Grata. Compõe o seu visual de forma irretocável. Descontração à parte, temos observado também, doutora, uma proliferação de situações pelas redes sociais, quer seja Facebook, quer seja WhatsApp, quer seja Twitter, quer seja Instagram, enfim, todas essas modalidades em que se verificam situações de constrangimento, de falta de bom senso, de respeito, de zelo, sobretudo pelas relações humanas. Essas situações também estão sendo tipificadas pela legislação? Sim, sim. Existe um grande avanço na nossa legislação para acompanhar, né, de forma arejada as nossas modificações, né? O uso dos eletrônicos, o uso dos aplicativos, WhatsApp, Facebook, Instagram. E a lei brasileira, eu rendo todas as homenagens e precisamos entender duas coisas inicialmente. Existem os crimes praticados na internet, pela internet, né, onde o veículo de reprodução é a internet, o Facebook, o Instagram, o Twitter e tantos outros que eu posso vir a esquecer. Que é o caso, por exemplo, dos crimes contra a honra, de calúnia, de injúria, de difamação praticados no Facebook. Um exemplo, um ex-marido ou um ex-companheiro, ou nem é ex, enfim, uma pessoa que vá para o Facebook ofender a honra de uma mulher. Ah, você é safada, você é, com perdão da palavra, vagabunda, esses termos em que nós constantemente vemos recortados e colocados dentro do processo, né? A gente está lá na audiência, a mulher começa a juntar os prints dos comentários no Facebook e, não raras as vezes, o homem está lá xingando a mulher, diminuindo a mulher. Esse é um crime abarcado, protegido pelo direito penal, pelos artigos do Código Penal, dos crimes contra a honra, que são praticados através da internet, que reproduz isso num nível absurdo e você nunca vai saber quantas pessoas realmente, quantas pessoas foram atingidas e quantas perceberam aquela agressividade, aquela agressão. E existem os crimes praticados que alguns professores, né, alguns doutrinadores que eu sigo, eles denominam como crimes praticados contra a internet, contra o computador, que a gente vai aqui resvalar no caso do crime, da lei conhecida, Lei Carolina Dickmann, que foi uma lei que já estava em votação, já tinha sido elaborada e veio a ser publicada com esse nome, né? Ganhou esse nome em homenagem à atriz Carolina Dickmann, porque ela foi vítima, exatamente no momento em que estava tendo a votação, ela foi vítima de um rapaz que ele entrou no computador da Carolina, retirou 36 fotos, salvo engano, e começou a negociar, a extorquir a Carolina para que ela desse uma certa quantia em dinheiro para que ele não jogasse essas fotos nas redes sociais. Não me recordo se ele chegou a reproduzir essas fotos, mas o dinheiro ele não teve, não foi pago,
tá? Conseguiram localizar o belíssimo trabalho da nossa polícia, que, aliás, só tem elogios, principalmente a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, de São Paulo, sempre atenta e brilhante, conseguiu localizar uma investigação também certeira e ele respondeu por esse crime, e aí veio a lume a Lei Carolina Dickmann. Essa lei, para compreensão, eu vou ler o artigo rapidinho, que é o 154-A. Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à internet, à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados para obter vantagem ilícita, sem autorização expressa ou tácita do titular. Essa é a proteção que a Lei Carolina Dickmann, que é de 2012, trouxe para a gente um grande avanço. Eu entendo como um grande avanço. Ou seja, esses crimes cometidos pelas redes sociais, para sermos bastante didáticos, eles podem ser cometidos utilizando-se ou não a internet. Exatamente, esse da Carolina Dickmann. Pois é, e aí esses dispositivos que a legislação trata podem ser computador, notebook, tablet, celular. Pode ser também aquele caso de instalação de programa espião para você ter acesso às conversas privadas de uma outra pessoa. Casos esses que a gente vê em novela, né, de marido que instala no programa da esposa. Tudo isso é caracterizado como crime pelo nosso direito penal. E a legislação, embora seja recente, ela consegue diferenciar essas situações e punir os infratores exemplarmente, ou apenas estamos, conforme abordamos anteriormente, com a expectativa que haja o aprimoramento dessa situação, até porque, neste momento que nós estamos aqui gravando esta edição absolutamente sensacional, a tecnologia da internet já permite outras possibilidades. A justiça, que não pode tardar, senão não é justiça, consegue acompanhar esta evolução? Consegue. E eu posso dizer que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro é um tribunal muito responsável e, no que tange a esse tipo de punição, é um exemplo. Claro, né? Nós, os operadores do direito, estamos aqui para contribuir, sempre trazendo ideias e buscando, no exercício da advocacia, atender ao interesse do nosso cliente e daquela pessoa que eventualmente foi vítima, ou defendendo alguém também que está respondendo injustamente, né? Mas o que temos percebido são grandes avanços com punições que antes eram muito tímidas e hoje já não são tão tímidas. Elas estão acompanhando, sim. E eu lhe digo, não deixem de buscar à justiça, ao judiciário. Procurem um advogado sério, responsável e busque os seus direitos. Faça o seu registro de ocorrência, ainda que seja um crime de ação penal privada. Você pode ir à delegacia, registrar a ocorrência, entregar isso nas mãos de um defensor público ou de um advogado constituído por você para processar e colocar os pingos nos is, limitando e acabando com esse tipo de conduta que está cada vez maior, está muito crescente. Eu já fui alvo e eu estou processando, porque fui alvo... Você foi alvo. Eu e tantas outras colegas que assumimos posturas, né, do debate nas redes sociais, exatamente. E eu lhes digo, não fiquem com preguiça. Busquem seus direitos. Perfeito. Porque eles estão à disposição, entretanto, são desconhecidos. Exatamente. Veja, nós já estamos começando a caminhar para a reta final e temos alguns itens de pauta que não foram tratados.
como... Veja, doutora, aquilo lá também é conhecido como bullying do tempo, em que o cidadão que ali está operando a câmera começa a me mostrar quantos minutos restam. Aí ficamos com taquicardia, acelerando. Exatamente. Precisamos detalhar a Lei Maria da Penha, que é uma lei extraordinariamente, eu diria, moderna. Precisamos detalhar a legislação que se aplica a esses crimes cometidos pela internet. Precisamos abordar os aspectos que envolvem o feminismo e o feminicídio. Exato. Precisamos conhecer o seu entendimento acerca de movimentos que, por vezes, são radicais. E este apresentador, totalmente, por vezes, imprevisível, quer convidá-la para retornar na próxima semana. Fui pega de surpresa mesmo. Pois é, obviamente que sua agenda permitir. E quando eu faço esse convite durante a gravação, é para tornar o convite praticamente irrecusável. Aceito. Expressamente aceito, com várias testemunhas. Ótimo, eu tinha certeza disso. Jamais recusaria um convite seu. Pois é, que acontece durante a gravação do programa e é absolutamente irrecusável, porque o convidado não vai querer, sobretudo, deixar de compartilhar os seus notórios conhecimentos com a nossa expressiva e maciça audiência. Portanto, você que começou a nos acompanhar agora, e estamos na reta final, poderá assistir esse programa na íntegra, buscando o aplicativo da TV Zoom no Google Play. É um aplicativo ótimo, e aí você assiste o programa na íntegra, ou assistindo pelo próprio site da TV ou pelo YouTube, e observar na íntegra o que tratamos. Nós sabemos que a nossa audiência é rotativa, e por conta disso, este programa é reapresentado diariamente. Entretanto, eu tenho que dar ênfase, na próxima semana continuaremos com esta conversa. Até porque, para minha grande satisfação, a maioria das pessoas que assistem o programa Cidade Real são mulheres, o que me envaidece, mas me compromete, porque são sensíveis e precisam ter informação de utilidade pública. Até porque, conforme a doutora Aline muito bem contextualizou, não constitui um sexo frágil, e sim um sexo no gênero absolutamente predominante, protagonista. Até porque, assim, todos nascemos a partir de um ventre de uma mulher que nos abriga durante 9 meses, e a figura maternal para mim é simbólica. Convite aceito, convite confirmado? Convite totalmente aceito. Vai ser um imenso prazer, uma alegria e uma grande honra. Querida, foi uma grande satisfação tê-la aqui, superando as expectativas. Nossa. A sua empolgação, a sua emoção, a sua cumplicidade e comprometimento com o tema emolduraram, que é um termo ótimo, o conteúdo deste programa de maneira absolutamente atraente. Esteja certa disso. Agradecemos, num primeiro momento, esta primeira parte. Na próxima, continuaremos os agradecimentos de praxe, mas merecidos. Foi muito bom tê-lo aqui. Tê-lo aqui foi uma satisfação, uma honra e um privilégio. Sobretudo, tenho certeza que a nossa imensa audiência agradece da mesma maneira. A recíproca é absolutamente verdadeira e é, em especial, um grande prazer estar aqui falando para as mulheres, sobre a mulher, sobre o resgate da dignidade e a proteção a todas nós, o que muito me emociona e me alimenta todos os dias. Muito bem, precisamos encerrar aqui definitivamente, porque já estamos nos acréscimos, entendendo que, mais uma vez, cumprimos
com a saga, a missão deste programa, que é levar para você ao longo destes mais de 11 anos, próximo da edição de número 600, informação do seu interesse, com seriedade, mas com informalidade. Combinam, embora muitos acreditem que são incompatíveis. Nós podemos ser sérios, podemos ser responsáveis, mas podemos ser, da mesma forma, descontraídos, relaxados, não potencializando as relações de forma quase que beligerante, radical, o que absolutamente não traz qualquer benefício. Desculpe, o apresentador também tosse. Encerro agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso, a Santa Rita de Cássia, que mais uma vez esteve aqui nos inspirando, de maneira que continuem nos abençoando, protegendo, iluminando, para levar informação do seu interesse, especialmente mulher, que, diria eu, é a base da sociedade de Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.